A gente estava gravando um vídeo, falamos sobre os lugares assombrados e citamos a psicometria. Aí, vamos falar sobre o que é a psicometria? O que é psicometria? Psicometria é a capacidade que algumas pessoas têm de captar a história dos objetos. Ok? A pessoa, através da psicometria, capta, lê tudo o que aconteceu com aquele objeto. A psicometria é um tipo de clarividência. Isso porque a captação, ela vem com imagens, podendo vir inclusive com sensações, e pode vir em alguns momentos como experiência de 4 dimensões. É como se você estivesse no lugar, você se vê no lugar. A psicometria, ela não é algo específico só de seres humanos. Você pode captar a história dos ambientes, dos lugares, mesmo que não tenha tido presença humana. Mas é mais difícil. Então a pessoa com a psicometria, ela consegue captar, né, a história dos objetos, dos ambientes. Mas quando você tem a presença humana, é mais fácil, porque a pessoa acessa de forma assim, é uma sensibilidade espiritual muito profunda. A pessoa acessa o lugar, e o lugar faz o link com com as pessoas que viveram ali. Então, acaba sendo mais fácil você fazer isso com a presença humana. Sem a presença humana, a sensibilidade também acontece. Mas é bem mais difícil. É bem mais difícil você captar só do objeto. Mas, por exemplo, esse local que eu tô aqui é todo cheio de pedrinhas, tá vendo? O calçamento, ele é cheio de pedrinhas. Você com a psicometria, você consegue ler com mais facilidade as pessoas que aqui estiveram, cenas que aqui aconteceram. Mas que cenas que você vai ver? Em geral, no ambiente coletivo que passam milhares de pessoas, a nossa mente ela é seletiva. Ela vai para momentos específicos, pessoas específicas, ou poderá mergulhar no momento em que foi colocado essas pedras. Agora, toda a faculdade, então psicometria é isso, é a capacidade de você ler, né, os ambientes e os objetos. Agora, todas essas faculdades paranormais, elas em geral, quando acontecem, elas geralmente acontecem com assistência espiritual. O que dá uma outra significação à experiência propriamente dita, já que a pessoa, o psicômetra, né,
o clarividente com psicometria, ele vai acessar aquilo que os benfeitores espirituais aos quais ele está ligado querem que ele veja. Então, boa parte das experiências de psicometria, sobretudo para aquele que é médium, que não é só clarividente, que conhece a presença dos espíritos e trabalha com mentores, o que ele vai captar vai ser direcionado. Então, óbvio, um parque desse, criado em 1979, esse daqui, Parque da Catacumba, é cheio de esculturas, ó. Se a gente botar a mão na escultura, isso se a gente botasse a mão nessa escultura, se a gente tivesse psicometria, né? Que momento a gente veria? Hoje? Ontem? Ano passado? Provavelmente a gente veria o escultor. Eu acho que seria mais fácil. A gente veria o escultor quando ele fez a escultura. Mas essa seleção do que o psicometra vai ver está muito ligado à orientação primeira dele, qual é a intenção dele, ao vínculo dele com o local, com o objeto, com a experiência e a orientação espiritual maior. É comum para o médium que trabalha com assistência espiritual, é comum que esse direcionamento seja para fatos traumáticos, doentios. Por quê? Para ajudar a limpar o ambiente vibratoriamente, porque através da psicometria você começa a perceber o seguinte: objetos trazem a leitura e fica a marca energética da vibração do que aconteceu ali. Exemplo, um carro em que houve um assassinato e as pessoas assassinadas foram guardadas no porta-malas. Esse carro é lavado, limpo, colocado para vender na loja de carro usado. Se a pessoa tiver psicometria, ela muitas vezes vai perceber que aquele carro tem uma vibração mais pesada. Por quê? Porque mesmo que a pessoa não veja, mesmo que a pessoa não tenha uma psicometria clarividente, mas ela pode ter uma psicometria vibratória, vibracional, em que ela percebe que aquele lugar, aquela casa, aquele carro, aquele ambiente é pesado. Se ele tiver uma psicometria com clarividência, ele poderá ver inclusive as cenas, aquelas cenas traumáticas que ajudaram a sujar o ambiente. Então, muitas vezes, isso é guiado. Os mentores, muitas vezes, vão guiar a pessoa para perceber o momento patológico, ou a própria vibração pesada do objeto pode fazer isso. O próprio ambiente pesado e a sensibilidade do paranormal, do médium, vai fazer com que ele seja levado àquele momento traumático. Tudo isso, gente, mostra pra gente que os orientais conheceram tudo isso. Eles chamavam isso de akashas, registros akáshicos. Os akashas seriam essa tela fina, esse éter cósmico que permite o registro de tudo o que aconteceu no lugar. Esse conhecimento, você vai ver isso nas obras de André Luiz. André Luiz vai falar no livro Nos Domínios da Mediunidade. O André Luiz vai dar o exemplo de uma moça que está presa a um móvel do século XVIII, no final do século XVIII, e esse móvel ele foi dado a ela como enxoval de um casamento
O noivo deu a ela de presente como enxoval do casamento. Ele foi para Portugal e nunca mais voltou. E ela, emocionalmente apaixonada, presa na promessa do casamento, isso faz nos lembrar do romantismo, né? É o mesmo período, né? Aquele amor exacerbado, radical, fulminante. Mas o fato é que ela ficou presa a essa promessa. E como emocionalmente o vínculo dela ao noivo era expressado através daquele móvel, ela, quando desencarnou, ela ficou presa ao móvel. Então, pessoas que passavam com mais sensibilidade sentiam uma presença ali que não era boa. Por que não era boa? Porque ela não estava bem. Não é que ela fosse obsessora do mal, não era nada disso. É apenas uma pessoa que não estava bem. E não estava bem porque estava pegada emocionalmente ao noivo. Então, a psicometria, a pessoa conseguiria captar a vibração da banqueta, a história que envolve a banqueta, e poderia também captar, inclusive, o espírito da moça, que está preso àquela história. Para a moça, muitas vezes, e aí é que está, ela não está ali sentada 200 anos na banqueta. Para a moça, ela vive um devaneio. Um devaneio é como se você lembrasse de um momento bom com a pessoa que você amou ou ama e que você não tem mais. Esse devaneio desses momentos felizes, eles levam em loop. A pessoa desencarnada, ela vai criando todo o imaginário a partir dos dados que ela tem reais, e ela fica presa nesse mundo onírico que ela plasma, porque o ambiente espiritual é plasmável. Então ela não está ali sentada há 200 anos do lado da banqueta. Para ela está vivendo o romance que ela nunca teve com o noivo. Ela vai plasmando todo o ambiente. No olhar dela, o que ela vê não é um museu, ou uma casa antiga, ou uma banqueta velha. O que ela vê é o que ela vivia naquela época. Muitas vezes ela vai ter cenas românticas que existiram ou que ela idealizou. Ela vai plasmar muitas vezes um noivo fluídico, uma forma pensamento do noivo. E o espírito desencarnado, ele fica preso nisso em loop, até que ele consiga entender que ele é imortal. E o André Luiz, no livro, vai falar o seguinte: o mentor vai falar para ele que provavelmente aquela banqueta ela estava à venda. O mentor falou assim: Aulus, quem é que provavelmente irá comprar essa banqueta? É o noivo. Explicando: o noivo dela, reencarnado, né, provavelmente vai ter algum contato em vidas posteriores com aquela banqueta. Por que ele vai ter contato com aquela banqueta? Porque a causa, ele criou um vínculo emocional com aquela moça que não está bem. E como a lei, ela não é uma lei de punição, mas ela é uma lei de reconciliação, a gente acaba retornando a todas as pessoas do nosso passado que não estão bem. Mesmo que você não esteja, que não é o caso do livro, responsabilidade direta, mas à medida em que você cresce espiritualmente, você começa a ter um sentido assistencial a todas as pessoas. Então, inevitavelmente, ele vai se reencontrar com ela, né, dentro de um processo de sincronicidade em que as pessoas acabam se esbarrando eventualmente
Então ele que vai acabar esbarrando com essa banqueta, se interessando pela banqueta. Isso a gente já é hipótese, né? O Aulus está desenvolvendo uma hipótese, mas que é bem possível. E a partir daí, ela vendo o espírito reencarnado do noivo, ela corte aquele vínculo com as memórias do passado e acorde para a realidade que ela é. Então a psicometria é essa capacidade que o ser humano tem de ler, e ela nos coloca dentro de um conhecimento que é o mundo de energias e de interinfluências que nós vivemos. Todos os ambientes trazem consigo memórias do passado e atraem as pessoas vinculadas a esse passado. Então, ambientes como o Vaticano, é dito que é comum as pessoas passarem mal no Vaticano. O Vaticano tem uma história multimilenar. Então é comum que à noite, encarnados e desencarnados, estejam onde estiverem, eventualmente vão a esses distritos históricos em que eles tiveram vidas e representem psiquicamente todos os enredos, repetindo suas histórias e tudo mais. Se a pessoa não estiver bem, muitas vezes ela fica presa àquele ambiente. Então, ambientes muito antigos, Coliseu de Roma, Pirâmide do Egito, as ruínas aqui de Machu Picchu, as fazendas de escravidão, é comum que desencarnados e encarnados fiquem presos a esses lugares. É muito comum. Por causa de mágoas, apegos, lembranças. E através da psicometria, a gente consegue ler os objetos. Todo objeto, qualquer objeto. Uma camisa, um óculos, né? Você consegue fazer a leitura dos ambientes. Ok, gente? Psicometria. Até o próximo vídeo.